Olá, meus alunos. Vamos para mais um momento de estudo. Falaremos hoje sobre vetor campo elétrico, este que vem identificar a influência de uma carga no meio através de características como direção, sentido e intensidade. Estamos na apostila 5, aula 85, vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico vem identificar o campo, mas o que seria campo? É uma região onde colocamos um corpo e esse corpo sofre a influência desse meio devido à presença de outros corpos e essa influência é percebida através de uma força. Então, campo é a região na qual um corpo sofre a ação de uma força devido à presença de outros corpos. E quando essa força ela é elétrica, podemos garantir que nesta região existe um campo elétrico. Esse campo elétrico pode ser representado também com o auxílio de linhas de força. Essas linhas de força vêm nos indicar a direção e o sentido. E também, através da quantidade de linhas de forças que temos em uma região, podemos afirmar que a força que será sofrida por um corpo terá uma intensidade maior ou menor devido à quantidade de linhas de força. Verificamos aqui também que existe uma característica entre a direção e sentido do campo elétrico e a carga que está sendo colocada nesta região. Sempre que tivermos uma carga positiva e colocarmos ela numa região onde tem um campo elétrico, teremos que a direção e o sentido da força elétrica serão iguais à direção e o sentido do campo elétrico. Sentido e direção da força elétrica são iguais. Agora, quando tivermos uma carga negativa exposta a um campo elétrico, sempre o sentido da força elétrica e do campo elétrico serão contrários. Então, as linhas de campo nos auxiliam na identificação das características do vetor campo elétrico, no entanto, não completamente. Aí utilizamos o artifício chamado vetor campo elétrico para identificar essas características do campo completamente, como direção, sentido e a intensidade. E a nossa intensidade é determinada como o campo elétrico é igual à força elétrica dividida pela carga. Essa fórmula, quando desenvolvida, resulta em um campo elétrico, também obtido como K, que é uma constante elétrica, vezes uma carga dividido pelo raio ao quadrado. Quem que é essa carga? É a carga que está gerando o campo elétrico no espaço. E esse R é a distância desta carga que está gerando, até um ponto qualquer onde queremos determinar esse campo elétrico. A unidade de medida do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Vamos resolver um exercício agora com esses conhecimentos. Nos quatro cantos da base de uma caixa de sapatos que se encontra apoiada sobre uma mesa e cuja vista superior é mostrada a seguir. São fixadas as partículas pontiformes A e B eletrizadas com quantidade de carga Q igual a 0,25 microcoulomb. Lembrando que para calcular a nossa força, o nosso campo elétrico, também precisamos transformar essa carga de microcoulomb para coulomb. E as partículas C e D, também pontiformes, eletrizadas com quantidade de carga menos Q. O vetor campo elétrico resultante no ponto F, no centro da caixa, será. Então, verificamos que esse ponto F ele é influenciado por todas as cargas. Então, a carga A proporciona um campo elétrico, cujo vetor tem esta mesma direção e esse sentido. A tendência é que o campo elétrico, cargas positivas, as linhas de campo são radiais e com sentido de afastamento. Então, aqui, nesse ponto, eu tenho um campo para baixo, resultante de A. E em F, eu também tenho um campo cuja direção e sentido é para baixo, no sentido de C. Então, eu tenho dois campos nessa direção e nesse sentido. Por quê? Aqui eu tenho uma carga negativa. Carga negativa, a direção do campo ele é radial, se aproximando da carga. Em relação à carga B e D, também B proporciona um campo
nesta linha, com essa direção e com este sentido, e a carga D também. Resumidamente, temos aqui, então, para cima, na minha diagonal aqui, eu tenho dois campos, E da carga B e E da carga D. Para baixo, eu tenho um campo da carga A e um campo da carga C. E todos esses campos são iguais, porque a distância entre a carga e o ponto F, de acordo com a representação da figura, todos são iguais e valem 15 centímetros. Outra característica que obtemos através dessa identificação aqui, verificamos vários triângulos, ó, 2 triângulos. E esses 2 triângulos, eles têm todos os lados iguais. Eles têm todos os lados iguais, eles são equiláteros. Características de triângulo equilátero, todos os ângulos internos menos 60 graus. Então, eu já consigo identificar que aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, devido às características do meu triângulo representando aqui distâncias. Então, este ângulo é 60 devido a esse argumento aqui, ó. Então, identificamos que todos os campos E são iguais porque possuem o mesmo K, que devido ao meio que estão, a carga é a mesma, só muda o sinal, e a distância também é a mesma. Substituindo os valores, temos então que cada carga gera no ponto F um campo elétrico de intensidade 10 a quinta Newton por Coulomb. Agora, o que nós vamos fazer? Determinar o campo resultante. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Tenho esse vetor resultante, é só a soma de EB com ED, que vai dar 2E para cima. Com EA mesmo e EC a mesma história, 2V para baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? A regra do paralelogramo. Na regra do paralelogramo, eu sei que o E resultante, que é isso daqui, é igual a essa medida ao quadrado, mais essa medida ao quadrado, mais 2 vezes essa medida, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, substituímos aqui. Cosseno de 60 é meio. Cortam 2 com esse 2, ficou 2E, vezes 2E, vai dar 4E ao quadrado. Daqui sai um 4E ao quadrado, aqui mais um 4E ao quadrado. 3 4E ao quadrado, eu tenho 12E ao quadrado. Tirando a raiz, o E sai fora da raiz, então meu E resultante é igual a E raiz de 12. Quem que é 12? 12 é 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2, então só fica o 3 dentro da raiz. O E resultante é igual a 2 raiz de 3 vezes o E. Opa, mais o E, nós já identificamos lá atrás, que vale 10 à quinta. Então, o nosso E resultante vale 2 raiz de 3, 10 à quinta. Se eu calcular a raiz de 3, então o E resultante é aproximadamente 3,5 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Determine agora a força elétrica que atua sobre uma partícula pontiforme com carga raiz quadrada de 3 microcoulomb, colocado no ponto F. Então, sabemos que o campo elétrico é a força dividido pela carga. Posso isolar esse campo, posso isolar a força, o E que estava dividindo passa para o outro lado, multiplicando, ficou força elétrica, eu também determino como é o produto da carga vezes o campo elétrico. A carga vale raiz de 3 vezes 10 a menos 6, devido à conversão de microcoulomb para coulomb, e o nosso E vale 2, raiz de 3, 10 à quinta, conforme determinado aqui. Raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 3, 3 vezes 2 dá 6, então essa conta, nossa força elétrica é 0,60 N. Quais são as outras características do vetor força? Direção e sentido. A direção é horizontal e o sentido o mesmo do campo elétrico, porque estamos colocando uma carga positiva. Sempre que eu tenho uma carga positiva, lembrando que a direção e sentido são os mesmos do vetor campo elétrico. E agora vamos determinar a força elétrica que atua sobre uma partícula pontiforme com quantidade de carga menos 3 menos raiz quadrada de 3 microcoulomb colocado no ponto F. A única coisa que mudou foi o sinal. Então, se só mudou o sinal, então só vai mudar o sentido da força que atua. Então, os cálculos são a mesma, chegaremos no mesmo 0,60. No entanto, a direção continua horizontal e o sentido agora ele é contrário
ao campo elétrico, ao vetor campo elétrico. Então, sabemos sempre que, se eu colocar uma carga elétrica, ela for negativa, ela sempre vai apresentar sentido contrário. A força elétrica sempre apresenta sentido contrário ao do vetor do campo elétrico. Exercício 4. Considere uma esfera de massa M de carga Q pendurada no teto e sob a ação da gravidade e do campo elétrico, como indicado na figura abaixo. Qual é o sinal da carga? Justifica. Então, nós temos lá a figura naquele formato que está ali. Então, sabemos, se só dependesse da força magnética, que é a nossa força-peso, essa bolinha iria descer e ia continuar no seu movimento pendular. No entanto, ela está naquela posição porque existe alguma força puxando essa nossa carga, nesse corpo para a esquerda aqui. Então, essa força que puxa para a esquerda, como ele colocou um campo elétrico, é a nossa força elétrica. Então, sabemos que o sentido do campo elétrico é para a direita e o sentido que tem que existir aqui da nossa força elétrica tem que ser para a esquerda. Sempre que sentido da força do campo são contrários, sabemos que essa carga tem que ser negativa. Vamos à representação. Tem uma vez que a força elétrica que é igual a Q vezes Z, e a força elétrica, ficou meio sentido ali, né? É a força elétrica. Tem sentido oposto ao vetor campo elétrico, a carga Q possui sinal negativo. Determinando um sinal. Agora, qual é o valor do ângulo no equilíbrio? Então, no equilíbrio, vamos determinar vamos mostrar ali, representar o nosso triângulo de força, sabendo se ele está em equilíbrio, a resultante das forças é nula. Se a resultante das forças é nula, a aceleração é zero. Quando colocarmos os nossos vetores, que representam as forças atuantes, o último vetor tem que terminar na origem do primeiro. Então, colocamos aqui os nossos vetores. Então, força-peso, força elétrica e a nossa tração. E a tração termina na origem. Então, significa que a força resultante nesse sistema é nula. Agora, analisando esse triângulo de forças, temos que tangente desse ângulo é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente, a força elétrica dividido pelo peso. Força elétrica é a carga vezes o E dividido pelo peso, que é mg. Aí ele quer que a gente determine o ângulo. Então, o ângulo, quem é o ângulo? É o arco cuja tangente vale Q vezes E sobre M vezes G. Então, no nosso ângulo é o arco cuja tangente mede esse valor. Pessoal, encerramos essa aula sobre vetor campo elétrico. Qualquer dúvida, conversaremos na nossa videoconferência.